Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Então, por que é inevitável esses conflitos? Porque o interesse desses reinos são antagônicos, são conflitantes, são interesses opostos, são contraditórios, então não tem como conciliar. Então se estabelece que todo tipo de divergência e conflitos é por divergência de interesses, de opções, de alguma coisa, e até mesmo divisões dentro de igreja, né? Por quê? Por causa de interesses diferentes, e aí acontecem os conflitos. Então os interesses desse reino, os objetivos, são realmente opostos, são de conflitos. Quem lembra do que está escrito em João 10:10? Palavra de quem? De Jesus. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E aí Jesus disse: e eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Tudo é bem oposto uma coisa da outra. Esse versículo é bem conhecido, certamente quando você lê ou ouve falar, você pensa na sua luta, não é assim? No seu problema. Ah, minha luta com emprego, com família, ou com doença, com isso, com aquilo, tá? Você vai pensar naquilo, você não pensa nesse roubar, matar e destruir a nível de povo, a nível de nação. Já pensou nesse sentido? A guerra é muito maior do que a gente imagina. Então muita gente fica pensando que essa guerra que nós estamos falando é que essa guerra pessoal de cada um. Um luta com uma coisinha, outro com outra. Coisinha não é dizer, sabe que a luta de cada um, tem gente com lutas maiores, outros menores, mas todo mundo tem suas lutas, né? Mas a gente pensa que essa luta pessoal, individual, claro que isso também, mas só que essa guerra é muito maior do que isso. Então quando fala assim, ele veio matar, veio roubar e veio destruir, aí você olha a nível de nação, nações, aí você olha para a história e você vai ver, por exemplo, que esses que manipulam as massas, principalmente os trabalhadores, comunismo, tem mais de 100 milhões de mortes no mundo. Isso é dado histórico, pesquisa, não é especulação, isso é fato. Mais de 100 milhões de mortes, de vítimas, é o que está na conta desses movimentos comunistas. Todos os países por onde passaram deixaram um rastro de destruição. E você pergunta, qual é o interesse de Satanás em destruir, para ele se apresentar como o salvador da situação? É assim que o anticristo vai se levantar no meio do caos. Então por isso as nações estão caminhando para um caos. Não é surpresa, isso assusta, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Então quando Jesus diz o inimigo, a função dele é matar, é roubar e é destruir, aí você olha quanta coisa estão tentando destruir. Acho que foi na convenção que o pastor também falou, a questão de família. A crise começou pelas famílias, se perdeu os valores familiares, como autoridade, honra, respeito, e isso vai para a sociedade, porque a sociedade é um reflexo da família. Já se diz há muito tempo nessa área que a família é a célula mãe da sociedade. Então a educação e a formação é de família. Se perdeu todos esses princípios de honra, de respeito, de autoridade, se perdeu tudo dentro da família. Então a gente tem uma sociedade bagunçada num caos. Então qual é? Destruição da família. O que querem hoje? Exatamente isso. Acabar com todos os princípios, dizendo que família nesse padrão tradicional já é uma coisa falida e ultrapassada, querendo o Estado ter governo e domínio sobre os filhos e não a família. Então o que é isso? A obra do inimigo: matar, roubar e destruir aquilo que Deus construiu e que Deus instituiu. Então não estamos falando meramente, como disse já na outra quinta, de coisa política. Agora Jesus diz: eu vim trazer vida e vida em abundância. Então bem o oposto. Então não tem como conciliar os dois, vai ter conflito sempre, certo? Porque querem calar nossa pregação, porque nós pregamos contra essas coisas do inimigo. 1 João 3 e o verso 8 ele diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem era o apóstolo João? Era aquele apóstolo mais íntimo de Jesus. Jesus tinha 12, desses 12 tinha 3, qual eram os 3 mais chegados? Pedro, Tiago e João. Desses 3 tinha o mais próximo, que era o João, conhecido como o apóstolo do amor, sim ou não?
Como é que o apóstolo do amor levanta e diz assim: quem comete pecado é do diabo? Quem é que prega isso na igreja hoje? Aí isso é ofensivo, isso é agressivo, isso é preconceito. Tem que reformular a Bíblia. É isso que esse povo de hoje está dizendo. Então isso é um conflito, Aí diz assim: mas o Filho de Deus se manifestou para quê? Desfazer as obras do diabo. Então como é que ele vai dar guerra? Um está fazendo uma destruição, o outro vem e quer impedir aquilo ali. Vê que as palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 58, fala de Jesus como o restaurador das veredas antigas, das moradas antigas. Ele veio restaurar, veio restituir, enfim, reconstruir, reedificar aquilo que o inimigo destruiu no mundo. Então, por isso que o conflito é inevitável. Agora, essa visão que eu estou falando aqui, da guerra no todo, ampla, e não apenas na sua guerra individual e pessoal, mas essa guerra de povos, de nações, de exércitos, de espiritual e do bem e do mal, ou de nações, umas para um lado, outras para outro, essa polarização, as coisas que está falando, dessa globalização. Nesse conflito todo, qual é o troféu dessa guerra? Toda guerra tem um despojo, não tem? Você vê lá nas guerras do Antigo Testamento, o exército vencia, pegava todos os bens, chamava de despojo de guerra, dava, você partia para os soldados, aquela coisa toda, viviam dos despojos de guerra. Nesse conflito cósmico que a gente está falando aqui, qual é o despojo, qual é o troféu da guerra? As almas. Hã? As almas. As almas, é nós, os seres humanos. É nós que estamos nessa disputa. Satanás quer matar, roubar, destruir, levar para o inferno. Esse é o matar, morte espiritual, separação de Deus, levar para lá. E Jesus veio nos tirar desse, que está em Colossenses, tirar do reino das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu acho interessante essa descrição que Paulo fala do reino do céu, dizendo o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então foram tirados desse reino de morte, de destruição, de toda essa coisa terrível, e transportados para o reino do amor, do Filho do amor, Jesus Cristo. Essa mudança. Então, quando há uma mudança de reino, há uma mudança de leis. É semelhante a um país. Você sai do Brasil, vai para a Argentina, vai morar lá, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Para o país que você for, você vai ter que chegar lá, arrumar permissão ou naturalizar e viver conforme as leis daquele país. Então, quando nós saímos do reino das trevas e viemos para outro reino, mudou também a Constituição. Você fala muito hoje nas leis. Você vai ter que viver conforme a Constituição do novo reino, do novo país, onde você está. E aí está feita a guerra, porque eles querem permanecer ou voltar atrás, ou nos impedir dessa implantação do reino e desses novos padrões que Jesus veio nos trazer. Ora, Apocalipse 6, verso 9 a 10 e Apocalipse 20, ali João disse assim, que ele viu as almas daqueles que foram mortos por amor do Evangelho, e ele viu no altar de Deus. Isso, claro, que é uma visão, portanto, é algo figurado, não é que esteja almas lá embaixo do altar do Senhor clamando. Isso não é literal, é uma visão. Mas que retrata o quê? Que as pessoas martirizadas, em João, em Apocalipse capítulo 6, deve ser até a primeira metade da grande tribulação, aqueles mártires, então, o sangue deles, a alma ali, sentido de sangue, pedindo justiça, certo? E aí o Senhor diz, aguarde até que o número se complete. Já em Apocalipse 20, quando fala então esse número se completou, de certa forma ele está falando então da ressurreição deles para entrar no reino, no milênio, no reino com Cristo. Então ali estão as almas mártires. Como é que não tem guerra? Como é que não tem conflito? A preocupação hoje é exatamente essa, que a coisa vai estreitar para cima da igreja. Não espere que vai facilitar, não importa que governo vai assumir ou não vai assumir, e a coisa está tão complicada aí, há muita gente apostando que esse governo não vai assumir, mas parece que não vai mesmo. Mas independente do governo que venha ou que deixe de vir, o certo é que
A palavra se cumpre, a gente está no fim dos tempos, então à medida que aparentemente você resolve uma coisa, surge 10. Então a pressão continua para cima da igreja, isso aí vai continuar, certo? Nós, como já falei outro dia aqui, cremos em muitas revelações, profecias antigas de Deus sobre o Brasil, como um celeiro de obra missionária e tudo. O Brasil também é um celeiro em termos de sustento, de alimento para nações. O Brasil produz 1/4 do alimento que é consumido no mundo. As maiores reservas de água doce estão no Brasil para sustentar o mundo. Já estão traficando água do Amazonas, levando para a França e para algumas regiões da Arábia, lá que a água é escassa. Até isso está acontecendo e muita gente não está se dando conta. Está indo navios, milhões de litros de água, vem dentro do Amazonas lá e enche os tanques e leva, de graça. Então o Brasil tem reservas subterrâneas aí de água enorme, uma capacidade de produção alimentar enorme, riqueza da Amazônia infinita, incalculável, e o mundo inteiro de olho que é isso. Está sujeito até uma guerra com o Brasil por causa da Amazônia, porque esse país quer tomar conta, quer internacionalizar o negócio, não é só do Brasil. Então esses conflitos todos, mas tem muitas promessas de que o Brasil é esse celeiro de Deus para o mundo, em todos os sentidos, de socorro, de missão, de avivamento, de Pentecostes, de tudo. Tem promessas de 30, 40, 60 anos atrás, e outras mais recentes, é claro. Então nós cremos que há propósito de Deus em livramentos, mas isso não significa que a igreja não vai estar em constante batalha. E foi que falou aqui, que pregou, acho que foi o pastor Macalão, né? Foi exatamente. Ele falou essa expressão, dizendo: a igreja sempre cresceu debaixo da luta, na hora do apelo. Foi o que falou. E a verdade, volta para a história, os avivamentos, né, nunca foram com um grande número, mas através de pessoas que se dedicaram a buscar e orar em meio de luta, de provas, e aí vem a coisa. Então vem o mover de Deus. Então esse apelo é necessário. E como é que se diz, mal necessário. Dizer, é ruim, ninguém quer luta, ninguém quer problema, mas é um momento também de avivar e de purificar, porque o que não presta salta fora, certo? Os falsos, os aproveitadores e outros que fazem o evangelho negócio, mas por aí vai. Bom, isso tem se tornado evidente nesses últimos anos, essa situação toda, esses conflitos todos. E uma coisa muito clara é a chamada inversão de valores. Certamente você já ouviu falar muito disso, sim ou não? Com certeza. Você já falou, você está vendo, né? Qualquer um que dá uma observadinha, tudo isso observa e nota essa chamada inversão de valores. Então, no momento que se combate aquilo que chamo de conservadorismo, a gente quer manter padrões de honestidade, de verdade, de decência, padrões familiares, de honra e de tudo mais, que isso é bíblico e é correto. Até isso a gente dizer tal coisa é correto, até isso hoje na linguagem hoje está tudo relativizado, quer dizer, aquilo que para mim é correto para você pode não ser, ou aquilo que para você não é, para o outro ali é, aquilo que é honesto para um, para o outro pode não ser. Então hoje está tudo, quer dizer, relativizado, depende como cada um vê da situação, tanta confusão e complicação que está difícil, né? Então até como se expressar em certas coisas. Mas a inversão de valores é muito grande. Eu quero falar de alguns aqui, só como exemplo. Tem todos os princípios de valores hoje, éticos, morais, familiares, está tudo invertido. Mas vamos citar alguns casos aqui. Primeiro, a expressão amor. Na linguagem original do Novo Testamento, grego, você vai encontrar lá 4 palavras para definir amor. Essa é uma dificuldade de traduções, de idioma, de língua. No português ele tem amor com vários sentidos, depende do contexto. Isso também é coisas características de línguas, de idiomas, coisas que tu interpreta conforme o contexto. Mas lá tem o amor ágape, que é o amor de sacrifício, o amor incondicional, o amor divino. Tem o amor filia, ou filial, conforme a tradução. É o amor fraternal, aquele amor entre pessoas, seres humanos, essa coisa de fraternidade, né? Tem eros, que é o amor de marido e mulher, de namoro, de casamento, essas coisas, né? E tem o chamado estorge, que é amor pelos familiares, pessoas próximas, essa coisa de família, que é outro tipo, né? Mas no nosso português tudo é amor, e aí que se facilita algumas confusões. Vamos lá, texto áureo da Bíblia. Qual é o versículo chamado texto áureo da Bíblia? Evangelho de João,
capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente para aí. Maravilha, o amor é isso, ele veio salvar, libertar, para que... Beleza. Só que quando você vai para frente, por exemplo, verso 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Cadê o amor? Porque na cabeça desse povo hoje, dessa sociedade hoje, amor significa você aprovar, aceitar e aplaudir tudo, não dizer não nunca. Isso é o amor na cabeça deles. O amor é aquele que aceita tudo e aprova. Se você tiver que corrigir um filho, por exemplo, isso já não é amor na cabeça deles. Você está sendo opressivo, maltratando e não sei o quê. Claro, mas falando de espancamento, mas outras coisas. Então, na cabeça deles, amar significa aceitar tudo e qualquer coisa, aplaudir tudo, estar contente, estar feliz, amém, é isso aí, beleza. É aprovar tudo. Só que quando você vai para a Bíblia, aqui, essa maior declaração de amor: Deus amou o mundo, que enviou seu Filho, morreu na cruz. Ele não veio para ficar de condenar, ele veio para salvar. Só que daí ele está dizendo: mas quem não crer, não aceitar, não crer em Jesus, está condenado. Aí vem o espírita, e eu já tive conversa com o espírita, que Deus é esse de vocês que não tem misericórdia, que não dá uma segunda oportunidade, falando de reencarnação, que não dá uma segunda oportunidade, uma suposta reencarnação fosse uma outra oportunidade de se salvar. Provérbios 3,12: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha, ele ama e por amar ele corrige. Então o verdadeiro amor corrige a pessoa e não fica simplesmente aplaudindo. Hoje nós temos uma série de adolescentes e jovens todos mal criados, porque o que alguns têm dito assim, eles são os reizinhos da casa, pai, mãe e os mais, tudo se dobram e fazem tudo que a criança quer, porque acham que isso é amor, fazer tudo que ela quer. Quando ganha um pontinho, ninguém mais tem controle. Até surgiu um tempo, se publicaram assim, os 10 mandamentos para ser criado delinquente, publicado pela polícia de risco dos Estados Unidos. Alguém já leu isso? Não? Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Por causa dessa questão, o amor corrige, certo? Se não corrige, não é amor. Então a polícia lá dos Estados Unidos escreveu o seguinte, é um resumo, não é tudo. Então 10 mandamentos. Primeiro: dê ao seu filho tudo o que ele quiser, assim o mundo terá a obrigação de fornecer tudo o que ele precisar. Segundo mandamento: quando ele disser nome feio, ache graça, isso fará considerar-se interessante. Terceiro: nunca lhe dê orientações religiosas, espere que ele completar a maioridade e deixe ele decidir por si mesmo. Apanhe tudo o que ele deixar jogado, livros, sapatos, roupa e outras coisas. O quinto: discuta com frequência na presença dele, assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Sexto: dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser, nunca deixe ganhar o seu próprio dinheiro, porque ele terá de passar pelas mesmas dificuldades que você, não mesmo. Sétimo: satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida, conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais, é o que se diz hoje, Tome partido dele contra vizinhos, professores, policiais, todos têm má vontade com o seu filho. Mas felizmente isso aconteceu aqui na igreja mesmo, da professora com as crianças ali, não está aguentando as crianças, e quando reclamou, alguns pais ficaram bravos, foi com a professora, e não corrigir no hospital e corrigir os filhos, mas brigar com a professora. Só que isso está em toda parte. No meu tempo, se a professora dava um castigo e reclamava para a gente chegava em casa para o pai também. Hoje é o contrário. Se der um castigo para a criança, os pais vão lá pegar com os professores. É terrível. Já, eu acho que mais de 15 anos, quase 20 anos atrás, eu estava em São Paulo e estava na casa do pastor lá e teve umas professoras, 3 professoras, os caras foram lá pedir oração para a gente. Eles eram professoras do estado
todas com depressão, afastadas do serviço. Ela disse: pastor, a gente não aguenta mais a escola pública em São Paulo. Apanha dos professores e apanha dos pais. Dizem que tem de professores licenciados com depressão porque não aguento mais. Só que isso já não é mais problema só de cidade grande. Eu li, acho que 7, 8, estou preparando na 8, 9. Quando se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa: nunca consegui dominar. 10. Prepare-se para uma vida de desgosto e o seu merecido destino. Terrível, né? Bom, tudo isso é distorção, inversão de valores. Então, acha que amor é aplaudir e fazer e agradar. Então, está circulando por aí também, eu gosto de fazer essas chargezinhas que passam, né? A mãe com a criança sentada ali chorando, gritando, e a mãe dizendo assim: não sei mais o que eu posso te dar. E a criança grita: um não. Eu achei aquilo tão interessante, porque está exatamente assim. As crianças estão tomando conta porque o pai e a mãe nunca dizem um não. Por quê? Botou na cabeça essa geração que se formou nos últimos anos que o amor é você dar tudo, fazer tudo e aprovar tudo e nunca dizer um não e nunca contrariar, para não frustrar, para não magoar, para não ferir. Todas essas distorções são problemáticas. Hebreus capítulo 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, de qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não os filhos. Meu Deus. Olha, que palavra é essa? De Deus. Não nos diz que toda a palavra de Deus é inspirada e apta para ensinar e discernir? Só que essas coisas você não ouve em pregações de campanha, como ele está ressaltando o pastor antes. Pregador convidado, ele não vem para exortar a igreja, ele vem para agradar e servir as guloseimas, tá certo? E levar uma boa oferta. Só que hoje, na cabeça desse povo, dessa sociedade atual, para levar ao caos, lembra que eu iniciei falando, obra do inimigo, matar o pai destruir. Para levar ao caos, primeiro você corrompe todos os bons costumes, você demole tudo isso, certo? Destrói tudo isso. Então, na cabeça, o amor é isso. Só que daí acontece, você tem um filho mal criado, que vai ser um cidadão mal criado, e você começa vendo isso no próprio trânsito. Vem, te fecha, te corta, que tem mais direito. Ele tem que estar à frente, ele tem que ir, ele pode estar no congestionamento, ele te empurra, te arromba e vai, porque ele tem mais direito que você. O mundo tem que girar em torno dele. Isso é a pessoa criada nesse costume. Aí entra para outros princípios morais. Se falam tanta coisa hoje, essa hipocrisia tão grande. Só que na própria televisão está as crianças lá com danças sensuais, roupas sensuais e tudo. E tem pais mal instruídos que a criança de 3, 4 aninhos tem outro, ela tem um namoradinho, tua namoradinha. A criança não tem isso. Aí depois vem a história que é pedofilia, porque é isso, porque é aquilo. Vê para quem tem filhas pré-adolescentes, vai ver se acha alguma roupa decente na loja. Vê se acha. Mas só que essas formações a gente vai se habituando com o mundo. Há uns anos atrás, a grande preocupação dos nossos pais e avós dizia assim: o mundanismo está entrando na igreja. Qual era o mundanismo para eles? Era a mulher cortar o cabelo, usar alguma joia, alguma pintura. Esse era o mundanismo que estava entrando na igreja. Só que hoje o verdadeiro mundanismo que entrou na igreja foi a corrupção desses bons costumes e desses padrões éticos e morais bíblicos cristãos. O mundo se corrompeu. O grande meio de instrução é a televisão e as malditas novelas, que tem todo esse tipo de coisa. Os primeiros beijos ao público foi nas novelas. Primeiro beijo, agora tem que usar a expressão certa, do homossexual no caso, né? Porque o homossexualismo você não pode usar porque é uma palavra que indica doença, preconceito e mais não sei o que. Tem que ser cuidado. Homoafetivo, homossexual, essas coisas aí, tá? Tá para frente. Então essa inversão toda entrou, a gente se aventou, porque aquilo que tu começa a ver com frequência, aí a gente criticava os nossos pastores antigos que proibiam televisão. A gente sabe tudo bem que o proibir não é a solução, mas se instruir, ensinar, mas como a maioria tem preguiça de aprender, de estudar e de vir aprender, então mais fácil era simplesmente proibir. O crente não pode ter televisão.
Mas foi através desses meios, que é formador de opinião, e aquilo que tu vai estudo, psicologia prova isso, que tu vai vendo com frequência, você vai se habituando e daqui a pouco você está praticando. Deus nos livre. Deus nos guarde. Mas não tem mais nenhum comercial nem nada que não tenha isso pelo meio, né? A gente vai se habituando e achando tudo normal. Liberdade. Então o outro valor invertido, o mal interpretado, corrompido também. Por quê? Dentro desse mesmo contexto que eu estou falando, qual é a ideia de liberdade desse povo? É poder fazer tudo e qualquer coisa livremente, sem qualquer responsabilidade. Aí então a história do amor sem compromisso, como dizia antes, a história do ficar, e assim vai em todas as áreas. Quer dizer, você é livre, faz o que bem te entende, ninguém tem nada a ver com a tua vida. É mais ou menos por aí esse conceito que a gente fala que vem da culturas gregas antigas ainda, né, e o chamado hedonismo e outras coisas, tá? Tudo pelo prazer, se te dá prazer, está feliz, ninguém tem nada a ver com isso, amém, o negócio é amor, é aplaudir, está tudo bem. Então isso é a corrupção. Por quê? Porque a liberdade, veja bem, o Senhor estava discutindo com os judeus da época, e eles se orgulhavam dizendo que eles eram filhos de Abraão, eram livres e não sei o quê. E o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está falando de uma libertação espiritual, mas o judeu pensava na libertação do governo romano. Não é um pensamento espiritual do pecado, dessas coisas, tá? Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Então assim, Cristo veio, nos libertou daquele jugo do pecado e que a lei sentenciou tudo debaixo da sentença de morte. Ele veio, nos tirou e nos libertou, amém, estamos livres. Agora ele diz assim: não use essa tua liberdade para dar ocasião ao pecado de novo, para voltar de novo debaixo do jugo da lei, da sentença de condenação, praticando as velhas obras. Não use da liberdade para isso. Só que hoje está ao contrário. Não, você é livre, você escolhe. Você já viu uma coisa bem complicada? Antigamente, lá antes da virada do século, década de 90, tinha uma sigla chamada LGS. Quem é que lembra disso? O que era LGS? Gays, lésbicas e simpatizantes. Você já viu qual é a sigla de agora? LGBTQIA+. E já estão aumentando mais umas 4 letras disso aí. Você sabe o que isso quer dizer? Nós estamos mal informados, não estamos? É você ler a Bíblia, interpretar a Bíblia no contexto que você está vendo e saber aplicar dentro disso. Então você tem que saber o que está acontecendo à nossa volta, nesse contexto político, esses conflitos, toda essa coisa toda aí. Pois bem, isso é tão complicado, é tão confuso, então eu vou ter que ler umas coisinhas para vocês aqui. LGBTQIA+, IAP+, né? Agora tem mais um TAA e mais não sei o quê. Mas mais recente, não está bem atualizado. Mas aqui você vê em jornal, revista e tudo por aí. L de lésbica, que é mulher com mulher. G de gays, homem com homem. B de bissexuais, quer dizer, tanto faz, homem com mulher. Tá? T de transexuais, ou travesti, essas coisas, transexuais, aqui eles fizeram transfusão. Aí tem uma palavra mais comum, que é o quê? Que é uma palavra inglesa, queer, que é usado lá no sentido pejorativo, difícil. É mais ou menos como a gente diz aqui no Brasil, o traveco, travesti, o bicha, essas coisas. Então, de lá. Então é o que? Do queer. O I do intersexo, essa deixa até eu ler aqui. O que é intersexo? Pessoa que não se adequam à forma binária, macho e fêmea, né? De nascença, ou seja, seus genitais, hormônios, etc. não se encaixam na forma típica, é o intersexo, tá? Então o I, LGBTQIA. O A do assexual, A, esse prefixo significa sem sexo, quer dizer, assexual, aquele que não se definiu, não tem opção por sexo nenhum, não tem atração por nenhum. Eu fico com D também, já. Tudo. Aí o P é do pansexual, pessoa que desenvolve ação física, amor, desejo sexual por outra pessoa, independente da seu interesse, seu gênero, não sei o que, tá? E o mais, os outros, tudo que tem confusão, que não se encaixa em nenhum desses, mais outros que surgem por aí, então entra junto. Então é chamadas minorias, direito das minorias, defesa das minorias.
E são tão poucos, você faz tanto barulho. Já viu isso? Bom, só para você entender, nós temos que pregar contra o pecado, sim ou não? Sim. A Bíblia chama o arrependimento. Aí você convida o pecador, tem que crer. Mas o que é o pecado? Você não pode dizer. A gente procura umas palavras mais suaves, né? Irmãos, o sexo é uma coisa linda, maravilhosa, abençoada por Deus no casamento. Fora do casamento, qualquer tipo é pecado. Não, isso é preconceito. Falando disso, porque o maior dilema está nisso aqui, né? Roubar, de certa forma, ainda tem uma certa área nisso, se bem que hoje a vida humana não está valendo quase nada, né? Então, mesmo isso aí está difícil hoje, tá? E aí vai indo, né? Liberdade é outra coisa. A liberdade inclui responsabilidade. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se no teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Né? Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então o que eu digo aqui? Somos livres em Cristo? Somos. Temos um livre-arbítrio? Temos. Mas isso implica em responsabilidade. Você vai responder. Vamos responder pelos nossos atos. Aquilo que semear, vamos escolher. Não, então isso não é liberdade. Porque na cabeça dessa gente que foi formada e está sendo formada dessa maneira, liberdade significa o seguinte: você não ter restrição alguma, não ter nenhum tipo de não. Isso é anarquia, isso é bagunça mesmo. Então essa é a coisa terrível. Justiça, outra coisa invertida. Por exemplo, falar em justiça hoje é sinônimo de ódio. É o que tem circulado hoje nos montes. Ódio, ódio e ódio. Quando na verdade está sendo exatamente ao contrário. O ódio está do outro lado. A intolerância, a censura e tudo mais. Mas veja bem, Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que é? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu digo que aqui está um tripé do reino: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ora, o próprio Senhor Jesus também disse em Mateus 5,6: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando você vai para Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, lá no verso 6, o Senhor disse para Noé: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. O que aconteceu aqui? Deus deu, mas depois na nova criação, o Senhor deu ao homem o poder de julgar. Claro que não está falando aqui de justiça com as próprias mãos. Pelos meios legais, pelas autoridades constituídas, a justiça tem que ser feita, em todos os sentidos. Só que hoje nós não temos mais justiça. Nós temos uma corrupção sem limite no Brasil, e não só no Brasil, é pelo mundo afora, em muitos lugares. Alguns menos grau, outros em pior, mas não existe mais. Cumpre o que a Bíblia também diz. As sentenças, as coisas são rendidas e tudo mais. Quem realmente precisa de justiça não existe. Mas onde é que nós temos a justiça? Em Cristo. Então, por isso que no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, Jesus disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será farto. Quando Jesus vai descer para executar o juízo na terra. Tudo que está previsto no Apocalipse, então por isso pode ser bastante luta e difícil para a igreja, mas é necessário que esses juízos comecem, e como Jesus falou em Mateus 24, é o princípio das dores. Nesse princípio das dores a igreja estará aqui, estamos aí sofrendo, já esse chamado princípio das dores, mas quando o juízo realmente se derramar, nós cremos, nossa linha teológica, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu tenho me preocupado, porque eu já conversei com obreiros do nosso ministério Madureira, que dizem: eu não creio assim, porque já aceitou as doutrinas de outros segmentos que a igreja vai passar pela grande tribulação. Meu Deus. Que é a doutrina presbiteriana e outras igrejas tradicionais.
Isso eu ouvi do próprio pastor Hernandes Dias Lopes, do próprio Nicodemos, eles dizendo que não existe base para a doutrina pentecostal de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eles creem na vinda de Jesus num momento só, que ele vai descer, executar o juízo lá do Armagedon, acabar com a tribulação, implantar o reino. A adventista não acredita no inferno, diz que os perdidos, condenados e Satanás serão exterminados e não haverá inferno e condenação. Então tem várias coisas, por isso a gente sente a grande necessidade de nós nos aprofundar e estudar um pouco mais esse negócio, tá bom? Então acontece o seguinte, os conflitos existem, estão aí. Para encerrar, o tempo está indo, uma pergunta que alguns têm me feito, e alguns até me afrontaram, dizendo assim: quer dizer, pastor, que a vontade de Deus é quando está de acordo com a sua vontade? Agora, o senhor vai orar pelo Lula ou não? E aí tem pessoas que perguntaram: como é? Vai orar pelo Lula se ele chegar a assumir a presidência? Eu pergunto: você vai orar? Vamos, mas que tipo de oração vamos fazer? Tranca todas as maldades. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 4. Admoesta, pois, antes de tudo que se façam deprecações, que é súplicas, né? Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, tá? Indistintamente. Agora vem assim, verso 2: pelos reis, se fosse hoje seria pelos presidentes e primeiro-ministro, conforme o regime de cada nação, tá? E por todos aqueles que estão em eminência, ou seja, posição de governo e poder, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Baseado nesse versículo, nesse trecho, qual seria a nossa oração hoje? Pela salvação de todos, independente se é governo ou não, mas orar para que nós tenhamos paz para poder pregar o Evangelho. Mas se o governo quer me impedir de pregar como eu devo pregar, o que eu vou fazer? Vou dizer: Senhor, abençoe esse governo? Não. Vou dizer: Senhor, trava todos os maus intentos desse governo. Com certeza. Impeça todas as más intenções desse governo. Não interessa qual é o governo. Se ele quer impedir o Evangelho, impedir a nossa pregação, nos privar da nossa liberdade, e eu vou dizer: abençoa ele? Não, dizer: impeça os maus intentos dele. Agora, a alma dele tem misericórdia, se você houver possibilidade, salva, porque Deus está na Bíblia. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Mas eles não querem deixar nós pregar a verdade. E daí eu vou dizer: abençoa ele? Não. Eu vou dizer: Senhor, amarra esse miserável. A igreja tem que continuar pregando, que os maus intentos deles não se cumpram, não se realizem. Para isso, graças a Deus, temos bastantes deputados e senadores evangélicos, conservadores que se elegeram, que vão trabalhar nas leis lá e tentar impedir alguma coisa. Mas o mais é guerra de oração. É guerra de oração. Abençoa o que? Para o bem do povo, que venha paz, o qual diz, que venha prosperidade, que venha provisão, combater a fome, socorrer o necessitado, que Deus abençoe. Essas orações vamos continuar fazendo. Agora, aquelas más, que não é só outra coisa que precisamos entender, que num regime democrático o presidente não governa sozinho. São 3 poderes. Você vê que hoje no Brasil é só um que está mandando, né? O judiciário. Mas essa ditadura vai cair em nome de Jesus, tá? Presta, vai cair. Tá? A panela da depressão está fervendo. Amém. Vai explodir. Amém. E vai explodir em breve. Em nome de Jesus. Pode ter certeza disso aí. Mas são 3 poderes que governam em conjunto. Foi por isso que o filho do Bolsonaro disse que na democracia as coisas não andam tão rápido como se gostaria. O pessoal caiu de pau nele que eu estava defendendo ditadura. Não, eu não estava defendendo ditadura, estava dizendo a verdade. Porque o presidente quer fazer uma coisa, tem que ir para os deputados, o deputado tem que ir para o senador, tem que ir para o Congresso. O Congresso é uma mistura, essa confusão do Brasil, o Congresso é uma mistura de deputados federais e senadores, né? Forma o Congresso. Então tem coisa que passa no Senado, passa passa no Senado e passa na Câmara lá do Senado, né? Legislativo, e tá. Tem coisa que passa no passa nos 3, dos deputados, passa no senador e passa no Congresso. Essa confusão toda no Brasil. E depois tem o STF ainda para dizer sim ou não, e é quem está mandando. Então essa confusão, então claro que fica lento. Aí sabe uma coisa, o governo veta, volta para a Câmara derrubou o veto do governo, aí o governo não mandou nada, quis fazer, não pôde fazer, porque não governa sozinho. Então tudo isso o povo aí não sabe e fica sem entender toda essa guerra.
Aí Paulo diz, ore para que a gente tenha paz. Amém? Porque nós vamos continuar pregando o Evangelho. Amém. Aleluia. Nós vamos estar ganhando alma. Amém, Nós vamos pregar contra o aleluia. pecado. Amém, Jesus. Porque o que tem muitos mártires, vai em países islâmicos, vai esses ditadores comunistas, eles estão matando o crente mais que nunca, só que as notícias não saem. Você não vê na televisão, essas coisas ocultam. Você vai ver através de notícias de pessoas envolvidas em missões, outras coisas, que vão dar essas notícias. Mas nunca se martirizou tanto crente nos últimos anos como está acontecendo agora, nesses países de cunho ditador comunista e islâmico. A igreja precisa despertar. Nós aqui no Brasil ainda estamos numa maré mansa, mas a coisa está mudando e o apelo chegou. Então é tempo de despertar e orar por isso. Amém, pastor? Ontem estava votando lá no Congresso um pedido à PEC para editar a Bíblia. Ontem não vi essa. Aí os deputados lá, os deputados do Senado, eles não autorizaram. Mas eles queriam editar conforme a vontade deles. Meu Deus. Para abranger todo o povo, não só os que reconhecem. E sabe que essas LGBTQ que a gente falou antes aí, eles já têm a Bíblia deles, a chamada Bíblia Inclusiva, né? Onde eles tiraram alguns desses termos, mudaram, e está por aí, vendo? Circulou há pouco tempo isso aí, as fotos, coisas por aí, uma capa bonitinha, toda é tal de inclusiva, né? Mudar esses termos. E surgiu daqueles malucos dessa área aí, essa ideia, não é de agora, né? Mas eu não tinha visto que estava já em votação isso aí. Pegaram essa bomba e ficaram tudo no meio da noite ontem, eles foram votar isso. Imagine se eles aprovam um negócio desse e daqui a pouco vão querer obrigar nós a mudar de Bíblia. O que você vai fazer? Não dá para parar de... Aí que a coisa complica. Vamos orar então? A coisa é maior do que a gente imagina.